O curso da Revita, o curso de auriculoterapia, ele é um curso baseado à medicina tradicional chinesa. É a auriculoterapia chinesa. Como a auriculoterapia chinesa, ele é baseado os fundamentos da medicina tradicional chinesa e ele segue os princípios energéticos, princípios de Yin Yang, princípios de 5 elementos ou de 5 movimentos. E esse curso ele vai ter uma dimensão para que você consiga conhecer teoricamente o que é a auriculoterapia, onde ela se encaixa dentro da medicina chinesa e como que ela vai ser dividida para que você possa adquirir os conhecimentos necessários para que no término desse curso você já consiga realizar atendimentos. E para isso nós vamos conhecer a medicina chinesa, ela é uma medicina milenar, é uma medicina de 3, 4, 5 mil anos. E no nosso país, nós temos hoje como uma inovação, porque no mundo ocidental, essas práticas chamadas práticas integrativas são práticas mais recentes que têm sido incorporadas junto com a medicina convencional, por isso tratar-se de práticas integrativas e complementares. Ela está tudo dentro de um contexto de saúde e doença. As práticas integrativas complementares, elas fazem parte de uma política do Ministério da Saúde. É a Política Nacional de Práticas Integrativas Complementares, chamadas de PNPIC. E essa política ela foi criada primeiramente em 2006, através de uma portaria 971, que iniciou esse processo das políticas, tanto nacional, dando continuidade à política estadual e municipal, através da portaria 971, com 5 práticas que foram práticas como a homeopatia, a medicina tradicional chinesa, a medicina antroposófica, a fitoterapia e a cromoterapia ou termalismo. Para se chegar a essas práticas, houve todo um contexto de pesquisa em todos os municípios, mais de 5 mil municípios do nosso país, para saber o que os municípios já estavam produzindo dessas práticas. E aí 2 novas portarias deram continuidade à implantação dessa política, que foi a portaria 849 de 2017, com mais 14 práticas integrativas, e depois a portaria 702 de 2018, com mais 10 práticas integrativas. Então, hoje, nós temos 29 práticas integrativas complementares implantadas dentro da PNPIC, da Política Nacional de Práticas Integrativas Complementares. E, mais especificamente, o que nós vamos tratar é sobre a auriculoterapia. A auriculoterapia ela se encaixa dentro de uma prática da medicina tradicional chinesa. A prática chinesa, a auriculoterapia chinesa, ela diverge da auriculoterapia francesa. Todas as duas, elas partiram do princípio de que a orelha ela é chamada de microsistema, porque no pavilhão auditivo, na orelha, nós encontramos pontos que podem ser acionados, estimulados e produzir efeito em todo o corpo, seja efeitos físicos como efeitos emocionais. Na medicina chinesa, nós vemos esse quadro aqui que mostra um feto numa posição invertida. É como se um bebê tivesse numa posição contrária na orelha e ali a cada parte desse bebê é correspondente a uma parte do corpo. Então esse princípio fez com que essa orelha fosse dividida em partes como essas que nós estamos vendo. Todas essas partes, que são pedaços da orelha, que corresponde a partes físicas e partes emocionais e também ao Zangfu, que são órgãos e vísceras da medicina chinesa, onde nós vamos nos aprofundar no curso. É muito importante saber que quando nós trabalhamos com a medicina chinesa, essa medicina ela nos mostra elementos da natureza que correspondem a cada parte do nosso indivíduo, a cada comportamento também.
Então, eu vou dar um exemplo para vocês das emoções. Então, nós temos uma mandala de 5 elementos, que são os elementos da natureza, e cada pessoa, pela sua característica física e emocional, ela se encaixa em uma ou duas ou três desses elementos da natureza. Então, esses elementos nós vamos estudar no curso e vamos falar detalhadamente sobre cada um desses elementos com as suas características, onde nós vamos nos encaixar como pessoas, como seres humanos, dentro dessas emoções, dentro do aspecto físico, do aspecto constitucional, nos dando uma possibilidade de nos conhecermos melhor. Essa são as características que nós vamos conhecer dentro de cada indivíduo. Então, dentro dos elementos da natureza, nós temos elementos como a madeira, o fogo, a terra, o metal e a água. Que elemento que eu me encontro? Eu sou uma pessoa fogo? Eu sou uma pessoa estilo madeira? Eu sou uma pessoa que mistura o estilo madeira com o estilo terra? Por que é importante nós conhecermos isso? Porque quando eu conheço as minhas características, que são equiparadas à característica desses elementos, eu vou saber por que eu reajo pelas circunstâncias, por que eu reajo com raiva, por que eu reajo com ansiedade, por que eu reajo com preocupação, tá? Por que eu sou um elemento madeira, eu sou uma pessoa rígida, eu sou uma pessoa altamente planejadora. Por que eu, como um indivíduo terra, eu sou uma pessoa mãezona, que acho que todo mundo vai depender da minha opinião e do meu cuidado. Então, é muito importante nós conhecermos a nossa relação com os elementos para que nós possamos estimular ao nosso organismo e ao nosso mental e ao nosso emocional o que é o equilíbrio. E da mesma forma que nós nos conhecemos, nós vamos também conhecer o nosso paciente, o nosso cliente. Então, o indivíduo que chega à sua frente, aguardando o seu tratamento, você vai ter a possibilidade de classificar esse indivíduo entre 1 ou 2 ou 3 elementos, o que vai favorecer o diagnóstico e o tratamento dentro da auriculoterapia. Após você, nesse primeiro momento, que fizer um diagnóstico, que encontrar um elemento do seu paciente, é hora de você fazer a avaliação do pavilhão auricular do seu paciente. Então, na nossa concepção, nós imaginamos que todas as orelhas são iguais. Na verdade, todas as orelhas são semelhantes, elas são parecidas. E a partir do momento que a gente começa a estudar a auriculoterapia, vai mudar na vida de você, porque você vai começar a olhar a orelha das pessoas de uma forma diferente. Você vai ver que tem orelhas que têm um aspecto mais aberto, outras mais fechadas, outras com lóbulo, uma região maior, outra com uma região mais encurtada. E você vai ter que se adaptar à sua técnica para o estilo de orelha que você encontrar. Então, nesse momento, a gente vai fazer uma avaliação da orelha, vamos fazer uma limpeza com o álcool 70 no pavilhão auricular, após a gente ter feito uma avaliação energética. Quando nós falamos das diferenças de orelhas, nós vamos lembrar que foi falado que essa orelha é dividida em partes, mas não são as partes que nós estudamos na anatomia comum. São as partes divididas conforme a divisão da medicina tradicional chinesa. E nessas partes da orelha é que localizam-se os pontos que são reativos, onde nós vamos, ao fazer pressão, nós vamos atingir fibras nervosas que vão passar um recado ao nosso cérebro, que vão estimular a órgãos, vísceras, partes do corpo e emoções. É assim que se procede o resultado através do estímulo aos pontos da auriculoterapia. Para isso, nós utilizamos materiais simples, materiais que são necessários a conhecer esse pavilhão, a fazer a limpeza dessa orelha para poder fazer a aplicação dos pontos. Primeiro,
a combinação de pontos e após a aplicação dos mesmos. Para isso, nós utilizamos pequenas ferramentas, mas ferramentas muito importantes. A primeira ferramenta de grande importância para fazer trabalhar com a auriculoterapia é esse objeto aqui que nós chamamos de apalpador. Porque esse apalpador é que vai chegar próximo ao ponto e fazer o estímulo na região para que a gente possa descobrir exatamente aonde corresponde esse ponto na orelha que nós estamos trabalhando. Então, todas as orelhas têm essa região aqui, especificamente para explicar para vocês, essa região aqui se chama fossa triangular. Nessa região aqui nós encontramos o primeiro ponto e o ponto mais importante da auriculoterapia e o ponto que abre todos os tratamentos da auriculoterapia, que chama-se Shenmen. É o nome em chinês desse ponto. Mas nós temos que fazer um estímulo com esse apalpador para encontrar exatamente onde ele promove um estímulo no paciente, que é o ponto no local adequado. Isso é que vai divergir de uma terapia que seja totalmente estrutural, olhando no mapa, ou uma terapia que seja baseada ao estímulo do paciente. Materiais e métodos a serem utilizados na aplicação da auriculoterapia. Então, essa é a orelha que eu vou trabalhar. Eu vou utilizar, para investigar o local do ponto, esse equipamento simples chamado apalpador. O apalpador, ele tem uma função muito importante. Ele vai estimular a região aonde nós vamos propor a colocar o estímulo, que esse estímulo pode ser de semente, pode ser com uma agulha semipermanente, pode ser com um cristal, pode ser com uma esfera, pode ser com stipper, pode ser com imã. Então, várias opções eu tenho de fazer o estímulo, mas eu vou procurar o local adequado com esse instrumento que é o apalpador. Esse especificamente é um apalpador com molas, onde ele já tem uma força e eu vou procurar aqui o estímulo do paciente. Quando ele for reativo, ou com movimentos, ou com piscar, eu vou descobrir que ali é uma região reativa. Aí eu vou ficar satisfeita? Tá aqui, essa região é aqui o ponto? Não. Eu vou continuar explorando aqui ao redor, porque pode ser que eu tenha um ponto mais reativo próximo a esse primeiro. Eu vou precisar também de uma placa. Essa placa que eu mostro a vocês é uma placa que ela pode ser montada. Existem as placas chamadas descartáveis, existem as placas que nós montamos. A placa mais econômica é essa placa que nós montamos. Então, nessa placa, eu vou colocar aqui nesses locais, nesses pontinhos, eu vou colocar o estímulo que eu vou usar. Eu vou colocar a semente, ou eu vou colocar o cristal, ou eu vou colocar a esfera. E vou cobrir com o esparadrapo, e durante o curso nós vamos fazer um tutorial para vocês mostrando como montar essa placa. Cobrir com esparadrapo, cortar esses com o vínculo com um estilete e com a pinça, com esse instrumento aqui, que é uma pinça, essa é uma pinça anatômica, tá? De ponta curva, ela pode ser de ponta reta também, ou curva, é aquela que for mais confortável para você. Eu vou fazer a retirada desse esparadrapo com essa semente. Aqui eu tenho uma semente e vou fazer a aplicação no ponto, naquele local onde eu estimulei e percebi o paciente reativo a esse ponto. Coloquei na região e ali foi feito o primeiro ponto no paciente, e esse é um ponto que vocês vão conhecer e vão utilizar em todos os pacientes, que é o Shenmen. É o início do tratamento da auriculoterapia.
Uma outra forma de promovermos o estímulo do ponto é com a agulha chamada agulha semipermanente. Nós podemos usar sim a agulha da acupuntura e eu vou mostrar isso para vocês no curso. Agora, o que eu vou mostrar para vocês agora é a agulha chamada agulha semipermanente, que é uma agulha que vai fazer também um estímulo no ponto conforme vai ser localizado na orelha e ela tem um estímulo bastante intenso. A agulha não utilizamos em todas as ocasiões, nem em todos os pacientes. Ela pode ser utilizada juntamente com o estímulo de pontos de semente. Se for uma opção do terapeuta, ela pode usar só a agulha também, mas lembrando que um paciente que for para casa com uma agulha semipermanente, ele tem que ter um acompanhamento próximo e de acesso fácil ao seu terapeuta. Trata-se de uma agulha. Então, existem duas formas de eu colocar essa agulha no estímulo do ponto. Um é utilizando a pinça, a mesma pinça que nós colocamos a semente. E a outra é utilizando esse outro equipamento que ele tem um ímã na extremidade e que ele vai captar essa agulha aqui e vai ser colocado lá no estímulo do ponto da orelha. Também teremos um tutorial específico mostrando como se coloca essa agulha semipermanente nos dois modelos, com a pinça ou com esse equipamento. Qual a razão que te levou a fazer o curso de auriculoterapia? Você vai fazer esse curso para um atendimento aos seus familiares? Você vai fazer esse curso para conhecer mais uma técnica? Ou você vai fazer esse curso para trabalhar com a auriculoterapia? Qualquer uma dessas formas, você vai adquirir toda a técnica e a demonstração da prática no curso EAD, no curso online de auriculoterapia da Revita. Portanto, quando você terminar o seu curso, você estará apto também a trabalhar com a auriculoterapia. Ela pode ser uma ferramenta de trabalho seu. Você pode utilizar essa ferramenta de trabalho quando você somar a sua atividade rotineira. Eu não sei qual é a sua profissão, não sei com o que você trabalha, mas em qualquer local, espaço ou atividade que você exerça, você pode levar a auriculoterapia como algo a mais para oferecer. Você vai poder favorecer várias pessoas trabalhando com a auriculoterapia, inclusive como um meio a mais, como algo que possa acrescentar a sua renda financeira. Então, como trabalhar com a auriculoterapia? Nós vamos explicar para você, passo a passo, o que você deve fazer, qual é a melhor via de divulgação, qual é o tempo que se gasta para trabalhar com a auriculoterapia, qual o valor, como calcular esse valor, como começar. Uma coisa é quando você terminar esse curso e começar a exercitar profissionalmente. Outra coisa é quando você puder somar a prática da auriculoterapia a outras práticas que nós também vamos favorecer a vocês dentro de cursos online na Revita, onde você vai poder somar a prática da auriculoterapia e ter um plus, ter um up, ter algo a mais a oferecer ao seu paciente. Você vai poder atender esse paciente em qualquer espaço. Pode ser um espaço livre, pode ser um local fechado, pode ser uma maca, pode ser uma cadeira, pode ser recostado. Então, existe uma possibilidade enorme de maneiras de você atender esse seu paciente, e você vai se adequar àquilo que for possível no momento. E com relação ao valor, você terá valores da sua região. Nós vamos dar modelo de vocês de trabalho, vamos falar sobre o processo de trabalho, sobre o registro dessa atividade. Essa atividade você vai ter que ter um acompanhamento com o paciente por quanto tempo? Quanto tempo que vai ser a sessão? Quantas sessões o seu paciente vai fazer? Como é o processo de alta? Como é o processo de manutenção? Para cada paciente há uma história. E vocês vão aprender a saber lidar com isso para poder oferecer
o trabalho de terapeuta em auriculoterapia para o seu paciente. Dentro do empreendedorismo, como terapeuta em auriculoterapia, você pode estar pensando, e aí, qual o investimento que eu vou fazer? Quanto que eu vou gastar ou quanto que eu vou investir para equipar-me e ter todas as possibilidades de atender um paciente com auriculoterapia? O primeiro investimento você já está fazendo ao realizar esse curso, que é fazer um bom curso de auriculoterapia, receber boas informações, informações seguras sobre a prática. Depois você vai adquirir um material, que é um material simples. Resume-se ao material que eu mostrei para vocês. Uma placa, uma pinça, um apalpador, semente, esparadrapo e um mapa, que nós vamos mostrar para vocês, um mapa exclusivo que a Revita vai trazer para vocês de auriculoterapia. É um mapa que nós construímos, não é um mapa que tem no mercado. Você vai encontrar vários mapas que você vai poder somar as informações, mas nós vamos te dar um mapa exclusivo sobre isso, sobre a auriculoterapia. Então, todo esse material aqui é um material que com investimento muito pequeno você pode começar o seu negócio. E você pode realizar em vários locais, como eu já falei. E também, em que situações, quem vai te procurar, quem você vai tratar com a auriculoterapia? O que você vai tratar a auriculoterapia? Você pode tratar qualquer pessoa, em qualquer faixa etária, desde um bebê até uma pessoa bastante idosa. Você pode tratar uma grávida, você pode tratar um hipertenso. O importante é você saber o que você pode utilizar em cada um desses grupos que eu falei para você. Aí eu vou utilizar no bebê a mesma técnica que eu vou utilizar no adulto, ou no idoso, ou na gestante. Eu vou utilizar técnicas semelhantes. Num bebê, eu não vou utilizar talvez nem uma semente ou nem um cristal. Eu tenho um produto que chama-se Stipper, que é uma pastilha de silício, que ela não promove nenhum desconforto e eu vou poder utilizar no bebê ou nas pessoas que não conseguem reagir ao estímulo de dor, porque pode ser que haja um incômodo e essas pessoas não vão saber falar. E uma gestante? Existem muitos tabus no tratamento com a gestante. E a gestante eu posso tratar? Pode sim, você pode tratar várias situações da gestante, você só precisa saber o que você não pode utilizar em gestante. Isso é o mais importante, não é nem o que usar, é o que você não pode utilizar numa paciente que esteja gestante. E isso também vai ser explicado no decorrer do curso. Então, pacientes que te trazem qualquer história de insônia, ansiedade, de dor, de preocupação, de angústia, de medo, de raiva, eu estou falando mais de emoções, mas também de dores, de problemas circulatórios, que fazem tratamento para câncer, que fazem tratamento para hipertensão. É uma prática chamada integrativa. Ela ela pode ser executada junto com o tratamento convencional e ela vai somar a esse tratamento convencional. Ela não vai divergir, ela não vai atrapalhar, ela vai somar e vai fazer com que o paciente saia com seus problemas mais aliviados.